Olá, cervejeiros e cervejeiras. Vocês gostam da Budweiser? Por acaso estão buscando uma cerveja zero álcool e que seja algo parecido com a Budweiser? Então, sua espera acabou. Hoje a gente vai falar sobre a Budweiser zero álcool. Logo depois da vinheta. Olá, eu sou Nélio Castro e esse é o seu canal Bebendo com Amigos. A Budweiser acaba de trazer para o mercado brasileiro a sua versão zero álcool, a Budweiser Zero, e com apenas 69 calorias. Essa cerveja já tinha sido lançada no mercado americano, inclusive o embaixador do lançamento dessa cerveja é o ex-jogador da NBA, Dwyane Wade. Segundo a Budweiser, a ideia é focar no público que se preocupa mais com a saúde e que não pode, por algum motivo, consumir bebida alcoólica. Segundo o próprio Dwyane Wade, a ideia não é só focar no público de atletas, mas e sim em pessoas que buscam ter uma responsabilidade social ao consumir bebidas. Interessante que nesse quesito de saúde, eles focam muito na questão calórica. Então essa cerveja, que é uma cerveja com baixa calorias, como eu já mostrei aqui, 69 calorias. Interessante que se você for pesquisar, você vai perceber que, por exemplo, nos Estados Unidos, essa cerveja ela foi lançada com apenas 50 calorias. Não sei dizer por que aqui no Brasil ela veio com 69 calorias. Mas enfim, ela é uma cerveja zero álcool, é uma cerveja que ela não é puro malte, porque ela é feita com malte, arroz também, então essa é uma cerveja que tem cereais não maltados, como o arroz. Isso por quê? Porque a própria cerveja original, a Budweiser, a receita original, também possui arroz em sua concepção. O importante salientar é que eles colocam aqui no rótulo também que ela não possui açúcar, no sugar added, sem açúcar adicionado. Isso é muito claro nos rótulos americanos, mas no rótulo brasileiro eles não colocam isso. Até porque toda a cerveja Budweiser, assim como por exemplo uma Heineken, ela não tem açúcar adicionado à cerveja. O açúcar que possui ali é exatamente o açúcar proveniente dos maltes, do amido do malte. Eu já falo isso muito mais detalhadamente num vídeo que eu falo tem açúcar na cerveja. Se você tiver curiosidade para entender um pouquinho mais dessa coisa de açúcar na cerveja, confere aqui o link que eu vou deixar esse vídeo para vocês. Vamos provar aqui a Budweiser Zero. Então, no visual, a gente tem claramente uma cerveja dourada, ela é levemente cristalina, formação de espuma aqui é uma formação média, tem até uma boa retenção. Eu acho até que essa formação de espuma dela aqui, ela é um pouco maior do que a da Bud comum, mas enfim, ela tem uma carbonatação muito boa, dá para se perceber aqui o perlage subindo aqui na taça, talvez no vídeo não fique claro, mas é perceptível aqui. Então, coloração clara aqui de uma cerveja mesmo, naturalmente. Vamos aqui ao aroma. É interessante que ela é uma cerveja zero e ela não tem aqueles aromas às vezes artificiais, não. Um aroma bem claro de cerveja mesmo. Principalmente aqui o que a gente percebe é um aroma muito forte de pães brancos, de cereal. Inclusive ela tem um leve off flavor, um leve defeito, que já é um defeito conhecido nesse estilo de cerveja, que é exatamente o chamado acetaldeído, que é aquele leve aroma de pera, ou algumas pessoas entendem também como maçã. É um aroma levemente cítrico. Isso já é esperado nesse estilo de cerveja, mas vamos lá, vamos aqui no sabor. Interessantíssimo, amigos, porque eu confesso a você que eu esperava algo não agradável, mas me surpreendi muito positivamente aqui com o que eu estou encontrando. Primeiro porque normalmente essa cerveja zero você tem um doçor residual, algo assim estranho, um aftertaste que fica na boca não muito agradável e que às vezes não dá vontade de você beber mais do que uma cerveja dessa, ou talvez até mais do que um copo. Mas essa cerveja ela não tem nenhum aftertaste, nada que você diga assim, tem algo que está desagradável, não. Uma cerveja extremamente agradável, inclusive enganaria muita gente se tomasse um gole aqui sem saber que essa é uma cerveja zero. Ela perceberia talvez que era uma cerveja um pouco mais leve, talvez no segundo, no terceiro gole fosse perceber a falta do álcool. Realmente, o que você tem no sabor
é exatamente o que a gente percebeu também no aroma. Então é aquela coisa do malte, dos pães brancos, dessa questão de cereal mesmo. Há sim essa leve citricidade que eu falei, mas é uma cerveja que não tem nenhum dulçor residual, uma cerveja que está extremamente seca, com um paladar agradável mesmo. Confesso a vocês que é uma cerveja que me surpreendeu mesmo positivamente. Eu tenho um gosto especial por algumas cervejas zero, vocês já sabem, eu já filmei aqui a Heineken Zero. Eu fui o primeiro canal do Brasil a filmar a Heineken Zero. Acredito que estou sendo o primeiro canal do Brasil a filmar a Budweiser Zero. E confesso a vocês, eu tenho Heineken Zero aqui em casa, bebo ela, eu acho que é uma cerveja que atende muito bem naqueles momentos onde por alguma razão eu não posso beber cerveja, ou por questão de estar tomando medicamento, ou por dieta, ou porque eu vou trabalhar logo em seguida, eu vou dirigir. E aqui, amigos, eu achei uma segunda cerveja que eu teria e que eu vou passar a ter em casa, sem dúvida nenhuma, que é a Budweiser Zero, porque ela realmente entrega um sabor agradável e zero álcool, inclusive com menos calorias do que a Heineken. A Heineken tem 79 e a Bud brasileira tem 69. Isso já é uma guerra aí bem interessante entre elas. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acharam dessa cerveja, se vocês já provaram ela. Eu comprei essa cerveja no Empório da Cerveja, foi algo em torno de R$ 3,50, mas em pesquisa eu já soube que ela vai ter o mesmo preço da Budweiser normal. Não encontrei ainda em mercado comum, mercado grande, só encontrei realmente vendendo na empóriodacerveja.com.br. Então, se vocês já consumiram essa cerveja, me digam o que é que vocês acharam, qual a cerveja zero que você acha a melhor de todas. E sim, teremos um vídeo entre Budweiser e Heineken Zero. E boas degustas!